Olá a todos, meu nome é Ana Luísa e hoje nós iremos ler novamente o livro A Linguagem Cinematográfica, só que dessa vez os capítulos 3 e 7 do livro de Marcel Martin. Nós falaremos inicialmente que ele começa o capítulo 3 falando de elementos fílmicos não específicos, e eles são chamados não específicos porque são elementos em que a sua aplicação interfere mais no teatro e na pintura do que da arte cinematográfica, mas não necessariamente não aparece no cinema. O primeiro elemento a que ele se refere é justamente a iluminação e o como ela cria uma atmosfera adequada aos olhos do espectador inexperiente. Muitos cineastas no começo utilizavam esse recurso da iluminação visando criar uma aparência de natural, apesar de muitas vezes as fontes dessa iluminação serem artificiais. Como nos fala esse primeiro trecho que eu separei, é na iluminação de cenas de interiores que o operador dispõe da maior liberdade de criação. Não obedecendo a leis naturais, nenhum limite de verossimilhança vem dificultar a imaginação do criador. Mais pra frente ele também fala como a contraparte da luz também é muito importante para o efeito que o operador deseja, que é a sombra. Depois que eu li esse trecho, eu me lembrei na questão da iluminação vinda de baixo para cima e como ela dá um efeito aterrorizante quando incide na face da pessoa, justamente porque a iluminação natural ela favorece o rosto da pessoa de cima para baixo. E quando você inverte essa ordem, você cria um clima de incômodo e terror. Outro elemento que ele ressalta pra gente é a questão do figurino, que são mais realistas e menos simbólicos nos filmes do que no palco, pois no filme dispõe de mais recursos que retratem mais simbolismo do que no teatro. Nessa outra parte do texto que eu separei, ele cita esses dois figurinistas, que é a Lotte Eisner e o Claude Altan Lara. E eles falam mais ou menos assim: no filme, o traje nunca é um elemento artístico isolado, deve ser considerado em relação com um determinado tipo de realização, a que pode acrescentar ou diminuir o efeito. E ele cita outra fala lá embaixo do Jacques Monod, que é muito interessante, que ele fala: no ecrã, qualquer traje é um figurino, porque despersonalizando o ator, caracteriza o herói. O figurino é justamente uma parte essencial para a caracterização do personagem, pois, assim como nós, a roupa exprime naquele personagem a sua personalidade, os seus pensamentos e até mesmo o seu estado de espírito. Ele ressalta aqui nesse momento três tipos, três estilos de figurino. Um que ele chamou realista, que é o que reflete a realidade histórica em que aquele filme está inserido. O pararealista, que ele retrata a moda da época em que se passa o filme, em que está aquele momento, mas há um toque pessoal do figurinista por trás. E há também o simbólico, que é uma realidade histórica, onde a realidade histórica não tem importância e aquela representação naquele personagem é puro simbolismo e pura fantasia criada pelo figurinista. Enfim, ele chega a nós com outro elemento, que são os cenários, que envolve tanto o ambiente quanto os personagens. Os personagens também são parte do cenário. E os cenários podem ser tanto reais ou construídos. Reais no sentido de ser uma paisagem natural que já existe, ou então um prédio que já existe, ou podem ser construídos, como um set de filmagem que é construído pelos seus funcionários, ou através de computação gráfica. Ele nos fala então que há tipos diferentes de cenário, que é o cenário realista, em que o cenário não possui simbologia, ele está ali porque ele é o que ele é e nada mais do que isso. Há o cenário impressionista, que geralmente é natural e que envolve uma paisagem em estado da alma. Ela reflete um psicológico, um drama do personagem. E nós também temos o cenário expressionista, que ele é artificial e
é uma visão, uma impressão plástica do psicológico da ação. É um cenário artificial criado para aquele propósito único. Ele nos fala nesse trecho: o expressionismo baseia-se numa visão subjetiva do mundo, expressa pela deformação e estilização simbólicas. Depois ele nos fala dessa interessante metáfora do espelho e da escada, sendo o espelho a visão da perturbação de um psicológico abalado de um personagem. É uma visão invertida da realidade. E também a da escada, que pode significar tanto ascendência quanto descendência, dependendo do sentido do movimento da pessoa, e que é impactante no sentido de ressaltar esses dois conceitos. Outro elemento que ele nos fala é justamente a cor. Naquele tempo, no princípio dos filmes em preto e branco, alguns chegavam a ser pintados à mão no processo chamado de tintagem, e pelos anos 30 a 50 ocorriam processos, estavam se desenvolvendo processos mais complexos de pintura desses filmes. E no primeiro momento os artistas buscavam muito mais o realismo das cores, e só depois eles perceberam que não precisava ser realista, não precisava ter um tom de realismo em todas aquelas cores, luz e sombra do filme, mas o que importava mesmo eram os valores e a implicação psicológica que aquelas cores causavam no espectador. Ele cita o cineasta Michelangelo Antonioni. Ele diz: a cor não existe como absoluto. Pode dizer-se que a cor é uma relação entre o objeto e o estado psicológico do observador, no sentido em que ambos se sugestionam reciprocamente. Outro elemento é o desempenho dos atores, justamente a atuação em si. No teatro há uma diferença de atuação para o cinema, porque no teatro tende-se a se ter uma atuação mais exagerada, mais estilizada por parte do ator. E no cinema a câmera é que cuida desses efeitos, dessas sensações de intensidade, de emoções e do que é expresso no cinema. Ele classifica vários tipos de atuação, como a atuação hierática, que ela é estilizada e teatral, a atuação estática, que é esse peso maior da presença do ator, mais dramático, a dinâmica, que é a exuberância do temperamento, a frenética, que é a expressão gestual e verbal bem excessiva, e a excêntrica, que visa exteriorizar a violência dos sentimentos e da ação daquele personagem naquele momento. Separei esse trecho aqui, eu gostei bastante dele, principalmente essa última parte que diz: é desta constatação que partiram as reflexões sobre a forma de representar, teorizações que distinguem duas atitudes fundamentais e opostas pela parte do ator: meter-se na pele da personagem ou antes interpretá-la sem a encarnar. Finalmente chegamos ao capítulo 7, onde ele fala dos fenômenos sonoros. E no começo do cinema mudo, muita gente criticou a questão de você colocar som nos filmes, por causa que, segundo alguns, ia destruir a beleza do silêncio, que o cinema era de uma linguagem puramente visual. Nesse trecho ele diz: o som tratado na sua qualidade de elemento novo da montagem introduzirá inevitavelmente um meio novo e extremamente afetivo de exprimir e resolver os problemas complexos contra os quais esbarramos até agora e que não conseguimos resolver devido à impossibilidade com que nos debatíamos de encontrar uma solução apenas com a ajuda dos elementos visuais. Depois ele nos fala da técnica chamada não coincidência, que seria o uso intencional do som em momentos programados. O montador Eisenstein fala nesse trecho: o som não se introduziu no cinema mudo, saiu dele. E o cineasta André Bazin falou: o filme mudo constitui um universo privado de som, de onde os múltiplos simbolismos destinados a compensar essa enfermidade. São destacados também alguns problemas com relação ao som no início daquele tempo, que seria a sobreposição de sons simultaneamente, a visualização dos sons, que seria a sensação física que o som traz à pessoa,
O som como contraste da imagem e do momento do filme, relacionado à organização das relações imagem e som, e os efeitos subjetivos ligados ao som e imagem, retomando o caráter realista. A imagem fica com um papel mais psicológico e dramático, e o som tem mais aquele papel de entrar na parte afetiva e emocional. Alguns fatores que fazem o som contribuir nessa parte do filme, ele destaca como realismo, que seria a impressão da realidade, a reafirmação do som daquele objeto ou daquele ambiente. A continuidade sonora, em que o conjunto com a imagem restabelece a continuidade tanto do nível de percepção como de sensação estética. A utilização normal da palavra, que liberta a imagem de parte da sua função explicativa e aumenta a sua função expressiva. Nessa parte tem um envolvimento maior da psicologia, uma profundidade, uma exteriorização de pensamentos. Temos também o silêncio, que é símbolo de morte, ausência, perigo, angústia, solidão, e ajuda a criar uma tensão dramática, a ausência de som. As elipses do som e da imagem, que é mais ou menos a justaposição, mais ou menos a mesma coisa da justaposição do som e da imagem, em que a sobreposição de sons ou silêncios aliados a imagens e momentos específicos fazem com que uma simbologia contraste entre o som e a imagem. Por último, também a música como material expressivo rico ao momento em que é inserida, a qual falarei depois. Nos é falado também dos ruídos, que podem ser tanto naturais, como o som do vento, do trovão, da chuva, do mar, dos pássaros, dos animais. Podem ser também humanos, tudo aquilo que é de criação humana, máquinas, carros, aviões, a própria rua, estações, o ruído do som das palavras na multidão. A música ruído, que seria a reprodução musical dentro da cena por um rádio ou por um outro aparelho. E a metáfora, que seria o paralelo visual e sonoro, onde o som reforça o valor simbólico da imagem naquele momento. É uma reprodução não realista do som. Nesse trecho ele nos diz: no início do filme sonoro registravam-se mais ou menos todos os sons que o microfone conseguia captar, mas depressa se notou que a reprodução direta da realidade resultava numa impressão muito pouco real e que os sons tinham que ser escolhidos tal como as imagens. Falando agora da música, finalmente. A música, nos primórdios do cinema, ela acompanhava os filmes, mas ela não era integrada a ele. Ela não era parte do filme, ela não correspondia com as imagens, ela era apenas algo para abafar aquele momento do filme. Depois, quando realmente começou a se pensar na música como um elemento do filme, ela começou a ser inserida como um contraponto ao drama das imagens, que é como conhecemos hoje. Ela se tornou um elemento psicológico específico do filme. Ele fala também sobre os papéis da música, que ele destacou em três: rítmico, dramático e lírico, sendo o rítmico subdividido em substituição de ruído real, em que há uma sobreposição musical para abafar ruídos, a sublimação de ruído ou grito, em que o ruído é gradativamente transformado em música, ou grito, que é mais substituído pela música totalmente, e o destaque de movimento ou ritmo visual e sonoro, em que a música acompanha outros sons e imagens na cena, seguindo o mesmo ritmo. Sobre o papel dramático, ele fala que se trata do acompanhamento da tonalidade humana, em que é evocada a presença de um personagem, uma ideia, uma obsessão ou uma mania. E o papel lírico seria de reforçar a importância e a densidade de um momento ou ato, conferindo-lhe uma dimensão lírica.
Para finalizar essa parte de som, ele fala do ponto de escuta, que seria a contraparte sonora do ponto de vista. Mas seria mais ou menos a percepção do som pelos ouvidos de um personagem, ou antes mesmo do personagem ouvir. E ele fala sobre isso neste trecho em que ele diz: sublinha com razão ao escrever que somos levados a considerar que o som é mais autônomo quando fica fora de campo. É a imagem que lhe confere ou retira, a seu bel prazer, o impacto. Obrigada a todos por assistirem, por hoje é só, espero que tenham gostado e tchau, tchau!